Uma Vida com Propósitos. Este livro é dedicado a você. Antes que você nascesse, Deus planejou este exato momento em sua vida. Não é por acaso que você está segurando esse livro. Deus anseia que você descubra a vida que Ele criou para você, aqui neste mundo, e para sempre na eternidade. Foi em Cristo que descobrimos que somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós, já tinha os planos de nos dar vida gloriosa, que é parte do propósito geral que está escutando em tudo e em todos. Efésios 1:11. Sou grato a centenas de escritores e professores, clássicos e contemporâneos, que moldaram minha vida e me ajudaram a aprender essas verdades. Agradeço a Deus e a você o privilégio de compartilhá-las. Seus próximos 40 dias. A expectativa média de vida nos dias de hoje é de aproximadamente 28 mil dias. Esse deverá ser a duração de sua vida, em condições normais. Você não concorda que seria sábio dedicar 40 desses dias para saber o que Deus quer que você faça com o restante deles? A Bíblia deixa claro que Deus considera espiritualmente relevante o período de 40 dias. Sempre que planejou preparar alguém para seus propósitos, Deus usou 40 dias. A vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada nos 40 dias que ele passou no monte de Sinai. Os espiões foram transformados após 40 dias na terra prometida. Davi foi transformado pelo desafio de Golias, proferido por 40 dias. Elias foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias com uma única refeição. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo se convertesse. Jesus foi fortalecido durante 40 dias no deserto. Os discípulos foram transformados nos 40 dias em que estiveram com Jesus após a ressurreição. Os próximos 40 dias vão transformar sua vida. Este livro é dividido em 40 breves capítulos e mais o bônus de 2 capítulos. Recomendo enfaticamente que leia apenas um capítulo por dia, para que possa meditar sobre suas implicações de cada um deles em sua vida. A Bíblia diz: permita-se que Deus transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Assim, você saberá o que fazer conforme a vontade de Deus. Uma razão pela qual a maioria dos livros não traz mudança para nossa vida é o fato de nós, ansiosos por ler o capítulo seguinte, não pararmos um pouco para refletir sobre o que acabamos de ler. Não se contente em ler este livro, interaja com ele. Sublinhe, anote seus pensamentos nas margens. Torne-se seu e personalize-o. Os livros que mais me ajudaram foi aqueles os quais reagi, não me limitando deles. 4 recursos que vão ajudar você. No final de cada capítulo, há uma seção intitulada Pensando sobre meu propósito de vida. Lá você encontrará tema para reflexão. Trata-se de uma verdade simples que resume um princípio para a vida, guiada por propósitos sobre a qual você poderá refletir ao longo do dia. Paulo disse a Timóteo: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará você entendimento em tudo. Versículo para memorizar. Trata-se de um versículo bíblico que ensina uma verdade contida no capítulo. Se você realmente deseja aperfeiçoar sua vida, comece adquirindo o importante hábito de memorizar trechos das Escrituras. Você pode até mesmo copiar os versículos em pequenos cartões para levá-los com você. Pergunta para meditar. A pergunta vai ajudar você a ponderar a respeito das implicações que leu e de com isso
se aplicar a você. Incentivo você a escrever suas respostas na margem desse livro, ou em um caderno, ou adquirir do diário Uma Vida com Propósitos, livro que o deverá acompanhar, pois isso foi elaborado para esse fim. Anotar seus pensamentos é a melhor forma de esclarecê-los. 1. Apêndice 1. Você encontra questões para debate. Recomendo que convide um ou mais amigos para juntar-se a você deste livro. Durante os próximos 40 dias, a jornada é sempre mais suave quando a compartilhamos com um parceiro ou um pequeno grupo de leitura. Você terá com quem discutir o que leu e trocar ideias. Isso vai ajudar a se aperfeiçoar e a fortalecer espiritualmente. O verdadeiro crescimento espiritual jamais será uma busca individual solitária. A maturidade é alcançada por meio dos relacionamentos e da vida em comunidade. A melhor maneira de explicar o propósito de Deus para a vida é permitindo que a Bíblia fale por si mesma. Por isso, a Bíblia é citada exaustivamente neste livro, sendo empregados mais de 1000 versículos diferentes, extraídos de 6 traduções ou paráfrases publicadas em português ou traduzidas de outra 9 versões em línguas inglesas. As razões que me levaram a usar diversas traduções estão no apêndice 1. Já orei por você. Enquanto escrevi este livro, orava frequentemente para que você experimentasse um indescritível sentimento de esperança, vigor e alegria que sente ao descobrir o motivo que levou Deus a pôr você nessa terra. É algo incomparável e fico entusiasmado com isso. Coisas maravilhosas acontecerão em sua vida. Aconteceram comigo desde que descobri o propósito de Deus em minha vida. Não fui mais o mesmo. Por conhecer os benefícios que virão, quero desafiar a você a permanecer nessa jornada espiritual pelos próximos 40 dias, sem perder uma leitura sequer. Sua vida vale o tempo dedicado para pensar no assunto. Faça disso um hábito diário, um item de sua agenda. Se você deseja assumir o compromisso, vamos juntos firmar um acordo. Sua assinatura vai torná-lo relevante. Se alguém quiser acompanhar você na leitura desta obra até o final, leve-o a comprometer também. Vamos começar juntos. Afinal de contas, por que estou aqui? Quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Provérbios 11, 28. Felizes os que confiam no Senhor. São como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso. Jeremias 17, 7, 8. Dia 1. Tudo começa com Deus. Pois tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele. Encontra o propósito. Colossenses 1,16. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre seu propósito de vida não tem sentido. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal. A paz de espírito ou mesmo a felicidade é muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que eu quero ser? O que devo fazer com minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições, meus sonhos para meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvenderá o propósito de nossa vida. A Bíblia diz:
A vida de todas as criaturas estão na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida, ao contrário do que afirmam os livros conceituados, filmes e seminários. Você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer que foi criado. Se lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou manual do fabricante poderiam atestar sua utilidade. Certa vez, fiquei perdido nas montanhas quando parei para perguntar como chegar ao acampamento. Disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levaram a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para autorrealização, mas isso, ao contrário da natureza, e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não ao contrário. Você quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele? Não é você que usa Deus para propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesma nessa questão era entrar num beco sem saída. Quem olha a Deus é levado para um campo aberto e uma vida livre e espaçosa. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam um assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar os propósitos para a vida. Dê importância a seus sonhos. Defina claramente os seus valores. Estabeleça metas. Descubra suas habilidades. Almeje grandes realizações. Vá à luta. Seja disciplinado. Acredite em você mesmo. Envolva outras pessoas. Não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim do propósito. Mas ser bem-sucedido é cumprir propósito de vida. São coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda estar distante dos propósitos para quais Deus o criou. Você precisa de algo, mas que conselhos de autoajuda? A Bíblia diz: a autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. Autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram suas verdadeiras identidades. Este livro não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-los a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Especulação. Elas conjecturam, supõem, teorizam quando dizem: sempre pensei que a vida fosse. Querem dizer: este é o melhor palpite que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e poderão sobre o significado. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem utilidade, mas
Quando tenta determinar o propósito da vida, o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. Professor de filosofia, North Townsend, felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e o propósito de vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da maneira: pergunte a Deus. O sonho não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Eles claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar para esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem vaga superficial. Ela não é uma nova mensagem. É a mais antiga, o que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós muito antes. Entracemos em cena. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em que planejou tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado totalmente de graça. Esse texto apresenta 3 critérios para nosso propósito. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: eu não sou o foco. Versículo para memorizar: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra o propósito. Colossenses 1,16. Pergunta para meditar: apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo?